Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Medeiros e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um livro que me ajudou muito, que é esse livro aqui, ó, A Nova Lógica do Sucesso, de Robert Chiniashik. Esse livro me ajudou, eu li ele em 2015 ou 2016, não estou muito bem lembrado agora, mas foi quando eu decidi que eu precisava mudar de área, eu decidi que eu precisava, eu queria uma promoção, eu queria algo a mais dentro da empresa que eu trabalhava dentro de uma multinacional, departamentos esportivos, e eu era a pessoa que tirava a folga dos outros, então eu ficava pipocando de sessão em sessão, tirando hora de almoço, tirando folga, enfim, eu trabalhava no máximo 30 horas semanais, era um dos salários mais baixos dentro da empresa, e eu decidi que eu gostei tanto de trabalhar lá que eu decidi que eu ia ser promovido lá. Para ser promovido, lógico, a empresa tinha toda a organização dela, o que ela esperava de uma pessoa que fosse ser um próximo gerente, um próximo responsável de seção, mas eu precisava de alguma coisa que me ajudasse fora o que a empresa já transmitia pra gente. Então eu fui atrás desse livro, foi o primeiro livro que eu li com esse intuito, tá? Me ajudou bastante porque ele traz a história da personagem, que é a Carla, e o que cerca o livro? Ele te passa que você apenas não é bom, não serve você apenas ser bom tecnicamente no assunto que você trabalha, na área que você trabalha, no que você desenvolve. Você precisa de competências extras para conseguir uma promoção, para você conseguir que a sua empresa cresça mais, para você conseguir com que as pessoas te enxerguem de uma forma diferente também, tá? Não é só você ser muito bom tecnicamente no assunto. E esse livro ele traz muito vivo e muito atual em qualquer época que você puder ler ele. Por quê? Porque ele traz coisas que a gente enxerga no dia a dia. Se você não faz isso, você conhece alguém que faz isso, que reclama que o chefe não valoriza, que a empresa não dá oportunidade, que o gestor, o gerente dele persegue ele, mas ele não tem o costume de olhar para dentro e perceber o que ele está fazendo de errado. Por quê? Porque ele se julga melhor do que as outras pessoas. Pô, eu sou muito melhor vendedor do que o meu colega. E o meu colega foi promovido, agora ele é meu chefe. Por quê? E isso traz pra gente um certo rancor e uma necessidade de ficar transferindo essa responsabilidade para os outros. E esse livro ele traz isso muito, mas muito vivo e de uma maneira muito simples de entender. Quando eu comecei a ler, eu comecei a entender que não bastava eu ser um bom vendedor dentro da loja. Eu precisava que as outras pessoas enxergassem que eu era um bom vendedor, que eu era um bom colega de trabalho, e eu precisava entender o que o meu trabalho impactava nas outras áreas. Então, se eu, por exemplo, não colocasse uma etiqueta num produto durante o meu horário de trabalho, quando o cliente pegasse esse produto e fosse passar no caixa, o caixa não ia conseguir fazer a função dele direito. Então eu precisava garantir o meu trabalho para que o meu trabalho impactasse de maneira positiva no trabalho de outra pessoa. E eu comecei a me relacionar com outras pessoas para poder entender isso. Então as pessoas que eram mais experientes que eu comecei a perguntar o que eu poderia facilitar para o trabalho delas. Então eu tinha um gerente, eu tinha uma pessoa que acompanhava a equipe, e eu comecei a perguntar, o que eu preciso fazer para que a seção onde a gente trabalha realmente tem um desempenho melhor. Então a gente foi trabalhando isso, foi um acompanhamento muito bom. Essa empresa, a cultura que a empresa tem nesse sentido de desenvolver pessoas é muito legal, é muito bom mesmo, aprendi muito lá. E na mesma época que eu estava aprendendo com eles, esse livro me trouxe isso muito forte. Então, se você consegue fazer com que o seu trabalho ajude o trabalho de outras pessoas, e você consegue fazer com que o seu trabalho ajude a empresa a chegar no objetivo dela, você está no caminho certo para ser promovido, para você ocupar o lugar que você almeja. E você precisa, e esse livro ele te ensina a demonstrar isso e a se vender também. Então a Carla, que é a principal personagem do livro, ela tem esse sentimento de injustiçada, que na empresa da onde ela foi demitida, porque ela foi demitida e ainda vê a colega de trabalho ser promovida para o cargo que ela quer. Ela tem esse rancor dentro dela e ela vai para sessões de coachings, ela vai conversar com pessoas que têm empresas que são mais experientes que ela,
E ela começa a perceber que só saber fazer não é o mais importante. Que ela precisa se relacionar com as outras áreas, que ela precisa expor a ideia dela, tanto para os líderes dela, quanto para os colegas de trabalho, para que eles possam se sentir também ligados a ela de uma certa forma. Ela começa a perceber que o trabalho dela impacta nas outras pessoas, então não é só realizar o trabalho dela sozinha. Ela precisa que as outras pessoas opinem, ela precisa que as outras pessoas enxerguem ela como uma pessoa a ser admirada. E é isso que acaba vendendo a imagem dela. Então a gente, nesse livro, ao longo da história, ele vai mostrando todo esse passo a passo. De você se cercar de pessoas melhores, de você extrair o melhor das pessoas, de você ter uma visão e saber enxergar o ponto de vista do seu colega de trabalho, até mesmo do seu líder, do seu gerente, do seu gestor, porque você vai fazer com que o seu trabalho, com que a sua ideia leve a equipe, leve a empresa mais próximo do objetivo dela. E isso é muito legal, porque não basta ser bom, você tem que ser bom e fazer os outros ficarem bons também. E esse livro traz isso de maneira muito simples. Ele ilustra também os relacionamentos que podem atrapalhar você. Então, se você está no meio de pessoas que só pensam de maneira negativa, você acaba se tornando uma pessoa negativa. Você acha que você é vítima do mundo, que todo mundo está contra você, que ninguém te valoriza. Isso não é verdade. As empresas elas estão preocupadas com o compromisso que eles têm que entregar junto com as pessoas que estão trabalhando ali. Então, se você consegue trabalhar de maneira harmoniosa, trazendo a sua ideia, o seu conhecimento e também fazendo com que as pessoas te ajudem a chegar lá, com certeza você vai ser visto de outra maneira. Porque se você consegue mobilizar outras pessoas com a ideia que você tem, no projeto que você está engajado, consegue entender que as outras áreas são importantes e fazem com que elas te ajudem no seu projeto, com certeza, a pessoa que está observando isso, o seu líder, o seu gestor, ele vai perceber que você é uma pessoa que mobiliza. A pessoa que mobiliza é a pessoa que ela está pronta ou que ela tem grande capacidade para gerenciar outras pessoas. Porque não adianta você ser um bom técnico, você tem que ser bom com pessoas. A empresa é feita de pessoas, é o maior ativo de qualquer empresa e é o que faz cada empresa ser diferente uma da outra. Desde o seu atendimento, desde da elaboração do seu produto até realmente o tamanho que ela vai atingir. Então tudo passa por pessoas, tá? E esse livro ele traz isso de uma maneira muito legal, muito fácil de ser entendida, me ajudou muito. Eu li esse livro, eu comecei nessa empresa, se eu não me engano foi em maio, tá? Eu terminei de ler o livro, eu comecei a aplicar todos os pontos, ele é todo marcado, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, ele é todo marcado com marca-texto, com caneta também, pode ver aqui, ó, tá tudo sublinhado, porque realmente são coisas que eu fui marcando, algumas eu anotei para que eu pudesse aplicar. E eu consegui essa promoção 9 meses depois de entrar na empresa. Eu tirava folga das outras pessoas, eu não tinha uma sessão propriamente dita. Eu fui conseguindo meu espaço, fui aumentando minha carga horária, as pessoas foram vendo que eu era mais necessário dentro da loja, que eu ajudava mais, eu me doava mais, tá? Muitas das vezes também eu era chamado o trouxa, porque precisa ficar meia hora, ficava, sábado tá muito corrido, tem muito fluxo, pô, fica um pouquinho mais, chega antes, ajuda em outra sessão, cara, o que precisava. E 9 meses depois, eu liderava as pessoas que me ensinavam. E o legal é que eu fui para uma unidade que era maior, faturamento maior, equipe maior, estoque maior, tudo maior. Então a responsabilidade que eu recebi também foi maior. Justamente por esse comportamento. As empresas elas te contratam porque você sabe, pelo seu currículo. Que o meu currículo era raso, né? Desculpa. Eu não tinha conhecimento nenhum em comércio. Era o meu primeiro emprego em comércio. Eu trabalhava na indústria e decidi mudar. E eu acho que, logicamente, a empresa deu estrutura, mas a leitura desse livro me ajudou muito. E o Roberto consegue ilustrar isso de maneira muito, mas muito fácil. Qualquer um consegue aplicar. E 9 meses depois eu estava liderando uma equipe de 5 pessoas com um faturamento
bem mais alto do que a seção que eu trabalhava, que é a unidade que eu trabalhava antes. E depois que eu saí dessa empresa, na empresa que eu trabalho hoje, que é uma rede no ramo de alimentos, eu lidero 30 pessoas, basicamente, e eu apliquei as mesmas coisas. Então essa é a dica que eu tenho para deixar hoje para vocês com esse vídeo. Se vocês querem alcançar um nível um pouco maior dentro da empresa onde vocês trabalham, se vocês querem fazer diferente do que a maioria faz, comecem a incorporar no dia a dia de vocês essa estratégia, tá? Se liguem com outras pessoas, aprendam o que as outras pessoas que já trabalham lá precisam, tá? Não é só aprender o que eles fazem, é aprender o que eles esperam de você. Aplique, se doe também. A empresa ela não quer pessoas que... Eu fui contratado para ser caixa e vou ser caixa, isso não existe hoje, tá? Essa pessoa ou ela não vai ficar na empresa ou essa pessoa ela vai ficar para lá eternamente, porque se ela desenvolve o trabalho bem, não faz diferença nenhuma, ela vai ficar eternamente no mesmo posto, tá bom? Mas se você quer fazer algo diferente, eu recomendo essa leitura. Tá aqui de novo a capinha, ó, A Nova Lógica do Sucesso, de Robert Chiniachik. É muito simples de você compreender, é um livro super legal e eu espero poder ter ajudado vocês aí a alcançar o próximo nível com esse vídeo. Se puder, já dá o joinha, o like aí nesse vídeo, compartilha com quem você acha que deve conhecer, aquela pessoa, aquele amigo que está precisando dar uma alavancada na carreira, que sinceramente esse livro me ajudou muito por 2 vezes, aplicando as mesmas técnicas, e eu tenho certeza que pode ajudar mais gente. Valeu, pessoal!